Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com o seu coração, seja com a sua casa e seja com a sua família. Hoje é dia 12 de abril, é domingo de Páscoa, é domingo da ressurreição. E nós estamos aqui mais uma vez para adorarmos ao nome do nosso Deus e celebrarmos o dom da vida que Ele nos deu. Quero convidar você a ouvir conosco um louvor no início desse culto. Mas antes que nós comecemos a adorar ao Senhor, quero convidar você a fazer uma oração comigo nesta noite. Pai querido, pelo poderoso nome de Jesus, te adoramos pelo domingo da Páscoa, pelo domingo da ressurreição. Te louvamos pelo dom da vida e te agradecemos por tudo o que viveremos aqui nesta noite como parte da tua promessa para nós. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez reunidos, né? Mesmo que de forma um pouco mais distante fisicamente, mas acreditamos que estamos unidos pelo mesmo propósito. E eu queria te convidar nesse momento a estar se conectando de fato com aquilo que você veio fazer nesse momento, né? Que é juntamente com todos os irmãos você levantar uma canção ao Senhor, você adorar ao Senhor. E que mesmo nesse ambiente mais, vamos botar assim, mais descontraído, que você vai estar em casa, menos formal, né? Que você não deixe de perder, você não perca a oportunidade, né? De estar se conectando com o Senhor, de estar adorando o Senhor em espírito e em verdade, que nada venha te distrair nesse momento, amém? Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, e não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além
do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Meus amados irmãos, agora após ouvirmos esse louvor, após cantarmos esse cântico de adoração ao Senhor, queria convidar você a meditar comigo no texto da Palavra de Deus, que está no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo de número 24, até o versículo de número 29. Diz assim o texto: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhes disse: Você creu porque me viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Oremos mais uma vez. Pai querido, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por podermos, como igreja, sermos conduzidos nessa vida pela autoridade da Tua Palavra. Faça com que o meu coração e o coração dos meus irmãos possam crer, entender e viver tudo o que a Tua Palavra tem para nós. Esta é a minha oração que eu faço com a Tua igreja, pelo nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar você a meditar comigo nesse texto, nessa noite, de João capítulo 20, a partir do versículo 24, com base no seguinte tema: o impacto da ressurreição. Esta é uma história bem conhecida da igreja. Jesus havia nascido, vivido, morrido, e agora ele havia ressuscitado ao terceiro dia. Ele aparece aos seus discípulos, e Tomé não estava ali. A gente às vezes fica com essa pergunta: como Tomé pôde perder aquela grande ocasião? O que fez com que Tomé não estivesse presente naquele lugar? Na síndrome do animal ferido, isso mesmo, com a síndrome do animal ferido, percebemos que Tomé toma a mesma posição quando o animal está ferido. Já observou quando o animal está ferido, ele foge e busca estar longe do seu dono, busca ficar numa solidão? Eu penso que Tomé nessa ocasião abraçou a sua solidão. Nós temos diferentes opiniões sobre várias coisas. E porque temos diferentes opiniões, reagimos de forma diferente. Na realidade da igreja, isso é uma dádiva, porque o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Deus que por meio do Espírito nos torna um em Cristo. É Deus que por meio do seu Espírito que nos torna um em Cristo. A unidade espiritual é provida pelo próprio Senhor. Quando nós olhamos as grandes questões que envolveram todo o cuidado de Deus
por meio de Jesus, para com os seus discípulos, nós analisamos posições totalmente adversas. Nós temos, por exemplo, na história da caminhada de Jesus com os seus discípulos, o exemplo de Judas Iscariotes. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Nós vemos também a reação de Pedro, que diz que acompanharia Jesus até a sua morte. Mas quando Jesus é preso, é açoitado e está para morrer, o texto da palavra de Deus nos diz que Pedro negou Jesus 3 vezes. Nós temos aquelas 2 mulheres que foram até o túmulo chorar a morte de Jesus. Nós temos também uma outra variável, que são aqueles 2 discípulos de Emaús, que desistiram da sua fé após a morte de Jesus e voltaram para a sua cidade natal. Irmãos, com a iminência morte de Jesus, a incredulidade pairou sobre a terra. Muitas foram as dúvidas que foram chegando ao coração dos nossos irmãos e de toda a sociedade da época. Eu queria meditar com você nesta noite sobre o impacto da ressurreição. Atribuímos a Tomé o benefício da dúvida, mas esse texto diz que isso não seria a melhor posição. Tomé não duvidou, Tomé, na verdade, deixou de crer. Olha comigo o texto base, o versículo 27. E logo disse Jesus a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. A última frase do versículo 27 do texto base diz que Jesus vira para Tomé e diz: Tomé, não seja incrédulo, mas crente, creia. A incredulidade é uma barreira para o nosso coração. Então, nesta noite, ao pensar nesse texto e em tudo que envolve o domingo da Páscoa, se você quiser aprender um pouco mais sobre Páscoa, deixa eu abrir aqui um adendo na mensagem, você pode ler Êxodo capítulo 12, que vai falar sobre o que é a Páscoa. A palavra Páscoa vem da palavra hebraica pesar, que significa passar sobre. É uma passagem. É a passagem de Jesus sobre a morte. A Bíblia diz que tragada foi a morte pela vitória. A nossa Páscoa celebra a morte da incredulidade e o renascimento da fé, que nos é dado por Deus por meio da sua palavra. Romanos 10, versículo 17, nós temos a seguinte mensagem de Deus: a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Agora, acompanhe comigo um outro texto sobre fé, Hebreus 11, 6. Está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Meus amados irmãos, sabemos que tudo que não provém da fé é pecado. Deus precisava tratar o coração de Tomé, porque Tomé estava vivendo o tempo da incredulidade. E eu queria pensar com você nesse tema, o impacto da ressurreição. Jesus, nesse texto de João capítulo 20, aparece pela primeira vez aos seus discípulos com seu corpo ressurreto. E eu queria pensar qual foi o impacto da ressurreição no coração de Tomé e de todos os nossos irmãos. Analisar aqui, com base nesse texto, numa perspectiva de 3 perspectivas sobre a incredulidade. E a primeira perspectiva da incredulidade nesse texto é que nós vamos aprender que a incredulidade, ela resiste às evidências. Tomé resistiu ao ouvir dos seus discípulos, ao ouvir dos seus irmãos, dos discípulos de Jesus, que Jesus havia aparecido entre eles e que eles tinham visto Jesus agora em corpo ressurreto. Mas Tomé não quis acreditar, Tomé não creu. Eu queria trazer uma curiosidade a mais sobre Tomé, ainda nesse primeiro ponto, quando aprenderemos que a incredulidade resiste às evidências. À luz da Bíblia, o Tomé só aparece 3 vezes na Bíblia. E todas as vezes que Tomé aparece, ele revela a sua descrença. A primeira vez que Tomé aparece
está no texto do Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 13 a 16. E é nesse texto que Tomé revela a sua descrença quanto ao presente, a sua incredulidade quanto ao presente. Leia comigo Evangelho de João 11, 13 a 16. Diz assim o texto: Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado de repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegram que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o Mestre? Meus amados irmãos, fica claro nessa primeira aparição de Tomé, em João 11, que Jesus falava da ressurreição e da vida de Lázaro. Mas Tomé insistia em enxergar apenas a morte. Nós vemos aqui nesse texto que Tomé não enxergava mais nada, além da sua incredulidade. A primeira vez que o nome de Tomé aparece, e ele revela a sua incredulidade quanto ao presente. A segunda vez que o nome de Tomé aparece é em João capítulo 14. Acompanhe comigo João 14, versículos de número 5, 6 e 7. E você verá que Tomé é incrédulo ao presente e agora também é incrédulo quanto ao seu futuro. Diz o texto, João 14, 5, 6 e 7. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o Pai, e desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Meus amados irmãos, a incredulidade resiste às evidências. Tomé é incrédulo ao presente e agora Tomé é incrédulo ao futuro. Jesus fala aqui em 14 que ele subiria, voltaria para o Pai, para que pudesse vir à terra o Espírito Santo, para que assim a obra de Deus fosse dada continuidade na terra. Mas Tomé no versículo 5 diz: não consigo crer. Ele diz: como nós podemos, se nós não sabemos o caminho? Tomé caminhava com Jesus, que nos apresenta aqui em João, ele é o caminho, a verdade e a vida, mas ainda assim ele se manteve incrédulo. Meus irmãos, a incredulidade sempre nos levará ao lado negro das coisas. E como se não bastasse, o texto base da mensagem, João 20, Tomé aparece pela terceira vez, e agora Tomé prova que ele é cético quanto à sua vida. Ele é cético e solitário. Acompanhe comigo o versículo de número 24. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com os discípulos quando Jesus veio. Meus amados irmãos, José estava na solidão. Ele havia abandonado a comunhão dos santos. Estava presente ali, naquela primeira aparição de Jesus, apenas os 10 discípulos. Olha comigo aí, João 20, 19. Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancada as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e pôs-se no meio deles, dizendo: Tomé não estava aqui com eles. Eles estavam reunidos em uma casa com medo, cercado com todo aquele pavor, porque haviam perdido o seu amado Senhor. Aquela fé com que eles tinham fizeram com que eles ficassem em uma casa, mas Tomé não ficou com eles. Tomé abandonou a comunhão dos santos. Lembra daquela palavra do escritor de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25? Não abandoneis a congregação dos justos, como é costume de alguns. Isso não foi vivido por Tomé. A segunda perspectiva que eu queria avaliar com você é que a incredulidade resiste à evidência, mas a incredulidade reside na obstinação. Olha comigo o versículo 24, o versículo 24 e 25 do texto base de João 20.
Aliás, veja comigo aí, direto o versículo de número 25. João 20, 25. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo, e não puser a mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Meus amados irmãos, é impressionante a reação de Tomé diante da declaração de fé dos seus irmãos, dos discípulos de Jesus. Tomé, chamado Dídimo, você percebeu? Disse: se eu não ver, se eu não tocar, se eu não pegar, eu não acreditarei, eu não crerei. Tomé revela aqui que diante do impacto da ressurreição havia incredulidade no seu coração. Tomé não duvidou, ele não quis crer naquilo que os discípulos experimentaram, ele não validou o testemunho dos seus irmãos. Com pesar que eu olho para uma vida que hoje nós temos e sabemos que tantas são as pessoas que estão indiferentes. A incredulidade revela a indiferença do homem à obra de Deus em sua vida e sobre toda a face da terra. Nós sabemos, foi Salomão que escreveu em Eclesiastes 3, que há propósito de Deus para tudo o que há em cima no céu e para tudo que há embaixo da terra. E faz parte do propósito de Deus revelar o seu plano de salvação, a sua chamada para a vida abundante que o Senhor Jesus tem para cada um de nós. Ó Deus, eu quero clamar a Deus nesta noite, para que a gente possa vencer a incredulidade. Olhemos aqui para esse texto e vemos que Tomé não creu, ele não acreditou no testemunho dos seus irmãos. Tomé não creu por falta de evidência, ele não creu porque não queria crer. O versículo 25, a última frase diz, no versículo 25, se eu não ver, se eu não tocar, se eu não colocar minha mão, eu não acreditarei. Mas a terceira perspectiva do impacto da ressurreição é que a incredulidade é rompida por meio de um encontro com Jesus. Olha o versículo de número 26. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e diz: que a paz seja com vocês. Que coisa abençoada! 8 dias depois da primeira aparição de Jesus, Tomé agora estava com os seus discípulos. Ele havia retomado a comunhão dos santos. Sua incredulidade estava sendo brandada, porque nós sabemos que o que a Bíblia diz é a verdade. E nós sabemos que, ó quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união, porque é por meio da comunhão dos irmãos que Deus ordena a sua bênção e a sua vida. Salmo 133. Deus se faz presente no convívio da igreja. Deus se faz presente por meio da sua palavra. A incredulidade é quebrada pelo encontro com Jesus. Eu te pergunto, hoje, nesse domingo de Páscoa, no domingo da ressurreição, no dia a dia que nós temos vivido, como é que tem sido o seu encontro com Cristo? O Senhor Jesus se revelou a nós como Filho unigênito de Deus. Eu queria citar com você essa mensagem, para que você pudesse usar esse domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, para agradecer a Deus o poder que Ele tem sobre a vida e sobre a morte. Mas para que também você, sua família, seja alcançada por essa palavra de graça. Eu quero, meus amados irmãos, fazer com que você creia, porque nada da parte de Deus funciona e se torna real se não há a fé brotando no meu e no seu coração. Nós sabemos que a fé é um dom de Deus. Paulo diz isso em 1 Coríntios 12. Mas como eu disse lá no início do culto, a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Quero concluir essa mensagem dizendo que o impacto da ressurreição de Jesus
ela nos faz entender 3 coisas. Primeiro, pare de resistir às evidências da ressurreição de Jesus. Jesus está vivo. Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou ao 3º dia. Nós temos prova disso. A fé nos garante que o Senhor Jesus ressuscitou para fazer com que a punição do pecado, que é a morte, não é assim que nós aprendemos? Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E a segunda verdade que o impacto da ressurreição provoca é que nós temos as evidências, sim, do sinal da graça de Deus entre nós, porque ainda hoje a sua palavra chega no seu coração, chega diante da sua vida e chega na minha vida. E qual é o poder que essa palavra tem? Queria convidar você a acompanhar comigo o texto do Evangelho de João, capítulo 5. Nós leremos o versículo 24, na parte final da conclusão. João 5, 24. Texto conhecido da igreja. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Pare de resistir às evidências que Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia. Receba agora do Senhor, através da sua palavra, a fé que irá salvá-lo do pecado, libertá-lo da opressão do pecado e curá-lo de toda a enfermidade que o pecado pode trazer. Quero nesta noite convidar você a ficar com essa verdade. Diga isso diante do Senhor. E nesta noite, nós ouviremos agora, antes de encerrarmos totalmente esse culto, fazemos o grande encerramento, mais um louvor de adoração ao Senhor. Cântico ao que se assentar sobre o trono do céu. Digno Cordeiro, que foi morto, santo, santo e cântico ao que se assentar sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que Ele é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, Senhor. Está vestido louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para
para mim, e eu te adorarei. Para sempre, Senhor, te adoraremos, Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir seu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores a Deus, és tudo para mim, e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Feche os seus olhos e adora o Senhor. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Para sempre, Senhor, adoraremos o teu nome, Pai, porque o Senhor um dia morreu naquela cruz para garantir a salvação para cada um de nós, ó Pai. E nesse momento, Pai, nós rendemos louvores a Ti, Pai, em sinal de agradecimento pelo teu sacrifício naquela cruz, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Nós exaltamos o seu nome e para sempre exaltaremos, Pai, não importando as circunstâncias que estejam ao nosso redor, Pai. Sempre louvaremos o teu nome e sempre renderemos louvores somente a Ti, Jesus. Aleluias, aleluias, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Meus amados irmãos, após ouvirmos esse cântico, queria convidar você a orar comigo, celebrando o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição, como uma oração de gratidão ao Senhor. Amém? Vamos orar neste momento? Pai querido, quero louvar o teu nome pela vida da tua igreja, dizendo que nós não temos palavras para agradecer ao Senhor o benefício da vida e o benefício da vitória sobre a morte. Agora, porque o Senhor, tu vives, agora porque o Senhor morreu e ressuscitou, nós cremos, como diz a tua palavra, tu és a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, diz o Senhor Jesus, viverá para sempre. Te louvamos pela realidade da Páscoa, te louvamos pelo benefício da fé que chega ao nosso coração para nos trazer vida e vida em abundância. Receba, Pai, a nossa gratidão pela Páscoa. Passamos da morte para a vida, porque o Senhor nos trouxe vida e vida em abundância. Por isso nós o adoramos, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, quero agradecer mais uma vez você que tem nos acompanhado. Compartilhe esse vídeo com amigos, com sua família, e até domingo que vem, onde estaremos mais uma vez adorando a Deus, recebendo uma palavra e crescendo em graça e em conhecimento do nosso amado, bendito Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Feliz Páscoa, Deus abençoe vocês, sejam abençoados em nome de Jesus.